Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui nessa noite. Todos vocês são bem-vindos. Quero também dar o meu boa noite a todos que estão nos assistindo através da internet e que estão assistindo agora ao vivo e aqueles que vão assistir depois também, quando nós republicarmos, né, esse momento aqui. Então, para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para cultuar e adorar o nosso Deus. E nós vamos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. E eu gostaria que você, então, abrisse aí a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase aqui do apóstolo São Paulo, quando ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. E agora, Senhor, que iremos meditar nela, eu te peço, fala aos nossos corações. Eu me coloco, Deus, em Tuas mãos, como um instrumento a ser usado por Ti. Te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem assentar-se. Eu gostaria, então, de ter a sua atenção para a meditação na palavra do nosso Deus, nessa noite, aqui nesse lugar. Ao longo da história da humanidade, nós encontramos pessoas que elas não tiveram fé, pessoas sem fé. Nós encontramos pessoas que não acreditavam em Deus. Houve inclusive um tempo em que a Terra ela se esqueceu do Deus vivo, verdadeiro. As pessoas elas acreditavam mais em deuses da invenção humana e descriam do Deus vivo, verdadeiro. Nos nossos dias, é muito fácil você encontrar gente que acredita em duende, gente que acredita em fada, né, na fada do dente, que acredita em Papai Noel, mas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus Cristo, que não têm fé, que têm dúvida da existência de Deus. Então são muitas as pessoas no nosso tempo hoje em que tem esse comportamento, pessoas que vivem sem fé, pessoas que não acreditam em Deus. Você vai na universidade, você encontra muita gente que se declara ateus, né? Você vai aí no meio artístico, entre os artistas, você encontra vários que se declaram ateus. Você vai para o meio dos jornalistas e aí você encontra também um monte de jornalistas que se declaram ateus, que não acreditam em Deus, que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em Jesus. Existem aqueles que, inclusive, colocam a dúvida da veracidade da existência de Jesus Cristo. Mas eles
Até dizem, né, deve ter existido aí um Jesus histórico, mas que não tinha nada de Deus, nada do Senhor. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem essas pessoas aí que não acreditam em nada, que não acreditam em Deus, que duvidam da sua existência, nós encontramos também, ao longo da história da humanidade, pessoas que elas tiveram muita fé, homens de fé, homens que andaram nos caminhos do Senhor, homens que a maneira, inclusive, como eles viveram, para os outros, parecia uma loucura. Mas não era loucura, não. Era fé, era Deus. E existem, inclusive, alguns personagens aí que eles se destacam. E eu gostaria de citá-los aqui, nessa noite. Por exemplo, eu gostaria de começar falando de Abraão. Você sabe que Abraão, ele é considerado o pai da fé. Quando ele recebe esse título, isso significa o seguinte, que ele é o precursor de todas aquelas pessoas que têm fé, que acreditam em Deus, que servem a Deus. Pois num tempo em que as pessoas estavam adorando ídolos, estavam sacrificando vidas humanas, até crianças, para Moloque, num tempo em que as pessoas estavam adorando Astarotes, num tempo em que as pessoas estavam adorando um monte de deuses criados pelas mãos dos homens, o Abraão, ele creu em Jeová, ele creu em Yahvé, ele creu em Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Mas ele não creu assim, só um pouquinho, não. Ele creu de verdade, ao ponto de ser considerado o pai da fé. Porque ninguém creu como ele. Num tempo em que ninguém cria, ele creu. E ele creu ao ponto de dedicar a Deus a sua vida. Ele foi um homem muito importante, o Abraão. Ele foi o patriarca, o primeiro da nação de Israel. E ele foi um homem muito próspero, um homem muito rico. Eu posso até dizer para você que no tempo dele, ele era um dos mais ricos. Tinha muitos servos, muitos animais. Ele era um homem financeiramente abastado. Mas uma coisa se destacava na vida daquele homem, era que ele era um homem de fé, ele era um homem de Deus, ele andava com Deus. Esse Abraão, ele viveu peregrinando ali onde hoje a gente conhece como Palestina. Ele peregrinou toda aquela região, toda aquela terra, a região da Palestina, a região de Israel. E em todo lugar onde o Abraão chegava, sabe qual era a primeira coisa que ele fazia quando ele chegava num lugar novo, numa cidade nova, onde ele montava o seu acampamento? A primeira coisa que o Abraão fazia era levantar um altar. E nesse altar, ele sacrificava um cordeiro em um culto de adoração ao seu Deus, a Deus. O Abraão, ele reconhecia que Deus é que o abençoava em todas as áreas da sua vida. Ele sabia que, inclusive, a posição que ele ocupava, a sua prosperidade, a sua vida maravilhosa, era por causa, primeiro, da sua fé em Deus. Ele nunca vacilou na sua fé. Foi um homem
que realmente acreditou em Deus ao ponto de se tornar o pai da fé. E ele recebeu um título que foi dado pelo próprio Deus, onde Abraão, ele recebeu o título de amigo de Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus pelo próprio Deus. Imagina uma pessoa ser chamada amigo de Deus. Aqueles que têm fé, aqueles que acreditam em Deus de verdade, aqueles que servem a Deus porque acreditam nele, porque creem nele, aqueles que vivem com Deus, eles se tornam amigos de Deus. E o próprio Deus passa a reconhecer que estas pessoas são seus amigos, amigos de Deus. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, se você já é um amigo de Deus. Pergunto para vocês que estão nos assistindo aí pela internet, você é um amigo de Deus? Você é uma pessoa de fé? Você decidiu viver a sua vida aqui nesse mundo, como esses homens aí viveram, como o caso de Abraão, que decidiu viver a sua vida nos caminhos do Senhor. Ele viveu a vida dele normal, ele teve esposa, ele teve filhos, ele construiu os seus bens, suas riquezas, se tornou um homem rico, próspero. Ele viveu a vida dele normal. Mas uma coisa se destaca nessa vida normal que ele teve, que ele foi um homem que decidiu viver com Deus, um homem que decidiu ter fé, um homem que decidiu andar nos caminhos do Senhor. Você sabe que tem muita gente que é um exemplo de incredulidade, né? Um exemplo de falta de fé. Infelizmente, tem aí um bocado de gente que não acredita em Deus. E eu tenho aqui na Bíblia também alguns exemplos de algumas pessoas que, pelo menos em algum momento, elas duvidaram, elas não acreditaram, elas agiram diferentemente de Abraão. Eu gostaria de relembrar aqui com vocês alguns casos. O primeiro da Sara, da própria mulher de Abraão. Olha, ela era casada com Abraão, que era um homem de fé, que foi chamado de o pai da fé, que foi chamado de amigo de Deus, aquele homem que viveu a sua vida toda na presença do Senhor. Mas eu vou dizer para você que houve um momento na vida da Sara, que era a mulher de Abraão, houve um momento em que ela duvidou. Houve um momento em que ela vacilou na sua fé. E foi logo num dos momentos assim, logo no começo da fé de Abraão. O que acontece é o seguinte: a Sara, ela e o Abraão, eles receberam a visita do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fez para Abraão uma promessa. Ele disse que o Abraão, que já era um homem velho, ele ia ser pai. A mulher dele, a Sara, já era uma mulher velha. Já havia passado o tempo de gerar filhos. Ela era uma mulher estéril. E o anjo disse que o Abraão seria abençoado e que a mulher dele iria conceber, ia gerar um filho no seu ventre, e ele seria pai de uma grande nação, que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A Sara, ela estava ouvindo quando o anjo disse isso para Abraão. E sabem qual foi a reação dela? Ela
não acreditou. Ela já tinha 90 anos. E aí, a Bíblia diz que ela riu. Existem algumas pessoas que quando você fala de Deus, você fala de Jesus, você fala de servir ao Senhor, elas riem. Elas riem porque não acreditam. Acham que o que você está falando é bobagem, é loucura. Foi o que aconteceu com a Sara lá. Ela pensou, como que eu, uma mulher estéril, como que eu, com a idade que estou, poderei ainda engravidar e dar à luz um filho? Ela não acreditou que era Deus que estava falando aquilo. E a Bíblia diz que ela riu. Né? E há inclusive um texto lá que diz que ela riu e rolou no chão. Ela achou muito engraçado tudo isso. Mas eu quero dizer para você que pode parecer engraçado. Servir a Deus pode parecer engraçado. A existência de Deus pode parecer engraçado. Pode parecer uma loucura. Mas eu quero dizer-lhes que é real, é verdadeiro. E quando Deus ele se manifesta, quando Deus ele fala, até uma mulher velha pode engravidar. Até um morto pode ressuscitar. Até um canceroso pode ser curado. Até uma pessoa no maior problema, ela pode ser retirada de lá pelo poder desse Deus que é vivo, que é verdadeiro, que existe de fato. E eu quero dizer para você que a Sara de fato engravidou. Ela concebeu a luz e nasceu um menino. E sabe qual foi o nome que ela colocou no menino? Ela colocou o nome de Isaac. Você sabe qual é o significado do nome Isaac? O significado do nome Isaac é risos. Ela colocou o nome do filho dela de Isaac, porque quando ela recebeu a notícia, ela não acreditou, ela achou engraçado, ela riu. Mas Deus que é vivo, que é verdadeiro, para mostrar para ela que Ele é realmente o Todo-Poderoso, fez com que o milagre acontecesse e ela se tornasse mãe de filho. E esse filho foi muito fértil, se tornou pai de filhos, e seus filhos se multiplicaram ao ponto de darem origem a nações, a povos. Tudo isso é um milagre de Deus. Eu quero dizer-lhes, olha, pode parecer loucura a existência de um Deus como esse. Pode parecer loucura servir a Deus, mas eu quero dizer para você que não é não. Não é loucura não. É a coisa mais certa a se fazer na nossa vida. É o acreditarmos em Deus e servi-lo. Você lembra da história dos 12 espias e dos 10 incrédulos? Olha, esse Deus, Ele prometeu para o povo de Israel uma terra que manava leite e mel. Quando eles chegaram na fronteira dessa terra que manava leite e mel, eles resolveram primeiro ir espiar a terra.
eles estavam colocando uma dúvida na palavra que o Deus havia dito, não é? Ele disse que a terra era boa, que a terra seria deles, que a terra manava leite e mel. Mas eles, ao invés de invadir e tomar posse da terra, eles resolveram primeiro mandar 12 espias para olharem a terra, para confirmar se realmente era como Deus havia dito que era. E os 12 espias entraram na terra de Canaã, essa terra prometida, e eles percorreram toda a terra, e quando eles voltaram de lá, eles voltaram inclusive trazendo frutas que eles colheram lá na terra prometida, que a Bíblia diz que um cacho de uva era necessário que 2 homens para carregar. Imagina, né? Esses dias eu estava assistindo aí na internet um vídeo onde eles estavam mostrando um monte de plantas, de frutas sendo colhidas. Mas olha lá, melancia desse tamanho, né? Uma batata, né, imensa, né? Um cacho de banana imenso. Pois era assim que era lá na terra prometida. E eles vieram com essas frutas assim, e chegando lá diante do povo, eles disseram: olha, realmente a terra mana leite e mel. É uma terra abençoada. Olha as frutas. Deus foi verdadeiro quando ele disse que a terra manava leite e mel. Mas aí eles disseram assim, os 10 incrédulos, né? Eles disseram: só que tem um problema, a terra tem dono, e esses que vivem nessa terra, eles são gigantes. Nós, diante deles, nós somos como gafanhotos. Essa terra nunca será nossa. Nós não podemos conquistá-la. A Bíblia diz que apenas 2 desses espias, eles continuaram pelo disseram: não, eles são gigantes, a terra é habitada, mas essa terra Deus já nos deu. Se Deus, como Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eles acreditavam em Deus, aqueles 2 lá, mas os outros 10 não creram. Os outros 10 desanimaram toda a nação. E o resultado disso foi que eles ficaram perambulando pelo deserto por mais 40 anos, porque eles não tiveram fé. Quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite, que não ter fé, não acreditar em Deus, não servi-lo, não continuar nos seus caminhos por duvidarmos da veracidade das suas palavras, é até um pecado. E Deus, Ele não se agrada daqueles que não acreditam. Tem gente que chega a se orgulhar, né? Eu não tenho fé, eu não acredito, isso aí para mim é loucura. Para Deus, bonito é aquele que acredita. Ele diz: bem-aventurados são os que não viram e creram. Olha, quando você lê a palavra de Deus, você chega lá no Novo Testamento, aí tem uma história lá no Novo Testamento muito interessante de um sacerdote chamado Zacarias, que
ele mesmo sendo um sacerdote, ele havia perdido a fé. Ele não estava mais acreditando. Você sabia que hoje a gente tem inclusive muitos sacerdotes que já perderam a fé? Ainda ontem alguém estava nos dizendo que alguém ficou doente e aí foi procurar o pastor orava porque a pessoa estava doente, e aí o pastor respondeu de lá: irmão, vá procurar o médico porque eu já perdi minha fé. Quer dizer, já nem oro mais pelas pessoas para que fiquem curadas, porque eu já não acredito mais, eu não tenho mais fé. Infelizmente, a gente tem hoje até sacerdotes que já não acreditam mais, que não acreditam na Bíblia, só acreditam numa parte ou noutra, que não acreditam que Jesus Cristo, Ele é Deus e que Jesus Cristo vai voltar. Tem gente que não acredita que Jesus ressuscitou. Então, mesmo pessoas, às vezes, exercendo até o ministério, estão vivendo uma vida de incredulidade. E esse Zacarias aqui, ele já era um homem velho também, um sacerdote, e ele foi escolhido para ir servir lá no templo, né? E quando ele estava dentro do templo lá, fazendo o seu serviço de sacerdote, apareceu um anjo do Senhor lá. Desceu um anjo lá, e o anjo disse para ele que a mulher dele ia conceber, ela ia gerar um filho, e esse menino ia ser cheio do Espírito Santo. Era João Batista, né? E o Zacarias lá, ele mesmo tendo essa visão extraordinária e recebendo essa promessa maravilhosa de Deus, de que ele ia receber um milagre, que a mulher dele, mesmo já sendo velha, ela ia conceber, e que eles iam gerar um filho, e que esse filho seria um profeta maravilhoso como foi João Batista. Ele não acreditou. Ele não acreditou. E por não acreditar, sabem o que aconteceu com ele? Eu volto a dizer para vocês, olha, Deus, Ele tem prazer naqueles que têm fé. Eu quero dizer para você, o bonito não é duvidar, o bonito é crer. O inteligente não é o que duvida, o inteligente é o que crê. E aquele que duvida, aquele que não tem fé, aquele que não acredita, ele é até castigado por causa disso, é punido por causa disso. O Zacarias, ele ficou mudo. Deus não permitiu mais que ele falasse, até quando chegou a hora de ele voltar a falar. Mas ele já saiu lá de dentro do templo, mudo. Todo mundo sabia que ele tinha tido um encontro com Deus lá dentro do templo. Todo mundo sabia que tinha acontecido algo de extraordinário lá. Mas ele não podia falar, porque ele duvidou do poder de Deus em cumprir as suas promessas. Você lembra daquele discípulo de Jesus chamado Tomé? Quando Jesus morreu, ele foi sepultado, e aí ele ficou 3 dias morto, mas no terceiro dia, como ele tinha dito que ele faria, no terceiro dia, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus se levantou de entre os mortos, Jesus voltou à vida, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é a verdade.
porque aquilo que ele prega é verdadeiro. Ele ressuscitou dos mortos. E aí, olhem o que aconteceu. Estavam os discípulos todos reunidos lá, exceto Tomé. Eles estavam numa sala lá fechada. E aí, de repente, Jesus apareceu lá no meio deles, vivo. E Jesus participou de um culto com eles ali, vivo. Eles ficaram maravilhados, porque eles pensavam que Jesus estava morto, mas ele já tinha vencido a morte. Ele já estava vivo lá de novo no meio deles. E aí então, depois que Jesus foi embora, chegou Tomé. E aí os discípulos disseram para ele: Tomé, Jesus ressuscitou. Eles disseram para o Tomé: Tomé, ele esteve entre nós, nós o vimos. E aí o Tomé deve ter rido. E ele disse assim: eu não acredito. E ele disse mais: eu só acredito vendo. Eu tenho que ver para crer. Ele disse: só se eu colocar o meu dedo lá nas feridas das mãos de Jesus e ver ele vivo, aí eu acredito. Veja só, ele não creu. E é interessante que hoje, no mundo, existem muitas pessoas que exaltam esse momento aí do Tomé. Tem muita gente que gosta até de dizer assim: eu sou que nem Tomé, eu só acredito vendo. Estão dizendo uma grande bobagem. Porque o próprio Tomé, depois do que aconteceu, ele não passou mais a ser assim não, ele passou a crer. Eu quero dizer para você que esse Tomé aí, ele ficou até famoso como um apóstolo sem fé, né? Mas não foi isso não. Depois que ele viu, depois que ele creu, aí ninguém mais segurou Tomé não. Tomé se tornou um homem de fé. Quero dizer para você que aí eles tiveram outra reunião. Lá estavam eles reunidos de novo. E agora o Tomé estava junto, lá no meio deles. E aí de repente Jesus apareceu lá no meio deles mais uma vez. E Jesus foi direto lá com o Tomé. E Jesus disse para o Tomé: eu estou aqui, Tomé. Você disse que se você só acreditava vendo, então veja. Olha aí as minhas mãos, olha o meu lado, meus pés. Toca em mim. E aí o Tomé se derreteu todo. O Tomé creu. O Tomé se rendeu diante daquilo que os olhos dele estavam vendo, daquilo que ele pôde tocar. Mas Jesus deu uma bronca nele. Jesus disse: olha, Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Que creram só de ouvir falar. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite e para você que me assiste de longe: você crê? Você só acredita no que você vê? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor? Você crê que Ele derramou seu sangue lá na cruz do Calvário para que os teus pecados fossem perdoados, para que a tua alma fosse salva? Você crê que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e não existe outro caminho a não ser esse? Tem muita gente que não crê, eu sei, mas a
pergunta é para você: você crê? Eu creio. E se você crê, então o que você tem que fazer? Você tem que servir Jesus. Você tem que largar tudo para seguir Jesus. Tudo que te impeça de segui-lo, você tem que se desfazer. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que vir para a presença de Deus. Olha, Jesus está te chamando. E eu pergunto para você, e aí eu quero dizer para você o seguinte: a sua vida está passando, né? Você está vivendo, cada ano que passa, cada aniversário que você festeja, mais um ano de vida que você vive. E eu pergunto, como é que você vai ficar conhecido na história, hein? Será que você vai ficar conhecido como um homem que não acreditou em Deus? Um homem que não teve fé? Um homem que não seguiu Jesus? Ou você vai ser conhecido como um homem de fé? Imagine, se alguém lá no futuro tiver que escrever lá na lápide, lá da sua sepultura, e tiver que dizer alguma coisa a respeito de você, eu pergunto, será que essa pessoa ela vai perceber que você foi um homem que seguiu Jesus, foi um homem de fé? Você creu em Deus de fato, de verdade? Eu estou aqui lembrando que quando o meu pai morreu, eu que tive que escrever, né, os dizeres lá na lápide, na sepultura dele. E aí então eu fui escrever a respeito da vida dele. E o que eu disse ali, que eu coloquei ali, é que durante um tempo da vida dele, ele viveu sem Deus, ele viveu longe de Deus, ele andou por caminhos tortuosos, mas depois ele se encontrou com Deus, ele se encontrou com Jesus, e ele foi um homem de fé. Quando ele morreu crendo no Senhor Jesus. Ele cria. Ele tinha muita fé. Eu até lembro que ele tinha um barco, né, um barquinho, que o nome, inclusive, que ele escreveu no barco era Fé em Deus. Né? Aquele barquinho que ele percorria ali no interior do Amazonas. Mas, apesar de ele ter tido esse tempo de vida distante de Deus, fazendo coisas erradas como todo mundo faz, ele creu em Deus e, no momento certo, ele se voltou para o Senhor. E antes de ir para a eternidade, ele entregou a sua vida a Jesus. Eu tive, inclusive, o privilégio, a honra de batizá-lo nas águas. Foi um momento assim muito marcante, quando eu pude batizar lá o seu Roosevelt, lá naquelas águas, né, onde ele estava ali declarando a sua fé em Jesus Cristo. E aí a pergunta que eu faço é para você agora. E você, hein? Você crê? Você acredita realmente em Jesus? Você acredita no Evangelho? Você acredita que para que você seja salvo, você tem que vir servir Jesus? Tem que entregar sua vida para Ele? Tem que obedecer as suas palavras? Tem que se tornar um servo dEle? Ou você não crê? Ou você duvida de tudo que está escrito aqui? Você contesta toda a Bíblia? Você contesta a igreja? As pregações dos pastores?
você não acredita em nada. A Bíblia diz assim, Jesus ele diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você viu como é terrível não crer? Quer dizer, os que batem no peito e dizem assim, eu não creio, você está condenado. Você vai para o inferno. Porque só existe um modo da gente ir para o céu. É crendo no Senhor Jesus. É entregando a Ele a nossa vida. É nos convertendo a Ele. Quem crê e for batizado será salvo. Então nessa noite eu quero falar ao seu coração e dizer para você, creia em Jesus Cristo, entregue a Ele a sua vida, e aí depois a gente vai batizar você. Vamos lá na Ponta Negra e a gente batiza você para declarar sua fé, que agora você é de Jesus Cristo, e você não abre mão dessa fé, que você é dele. Amém? Diga assim para Jesus, torne-se um homem de fé, torne-se um homem de Deus, creia, creia. Como que nasce fé no coração da gente? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesse momento que você está ouvindo a palavra de Deus, deve ter brotado fé aí no seu coração. Não deixe essa fé morrer. Pelo contrário, se agarre em Cristo, creia nele, sejam seguidores de Jesus. Nunca mais o abandone. Amém? Vamos dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Fique de pé aí no seu lugar. Eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos e que você pensasse em Deus. E eu quero falar com aquelas pessoas que porventura ainda não tinham crido. Quero falar com aquelas pessoas que ainda não tinham tomado uma decisão de crer. Com aquelas pessoas que ainda não tinham tomado uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e de passar a servi-lo. Eu quero dar a você essa oportunidade dessa noite. A Bíblia diz assim, Jesus diz, eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se há alguém aqui nessa noite que gostaria de declarar a sua fé, de declarar que crê, de declarar que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, de que você quer servi-lo a partir de hoje, levante a sua mão aí onde você está, que eu quero orar por você. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, ele está te chamando, levante a sua mão. Eu vou orar por ti. Todos de olhos fechados. Vamos orar. Fale com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. E nós compreendemos, ó Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus verdadeiro e que nós devemos crer com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, que nós devemos obedecer a tua palavra, porque nós cremos em ti. E nós, ó Deus, que estamos aqui nessa noite, estamos aqui para declarar a ti a nossa fé e dizer a ti que nós cremos em ti, que nós somos teus,
eu te apresento todas essas pessoas, ó Pai. Aquelas que estão aqui e aquelas que estão nos assistindo pela internet. Que essas pessoas possam tomar essa decisão, possam entregar a Ti a sua vida, possam se tornar Teus seguidores e que não desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que permaneçam firmes, fortes, inabaláveis na Tua presença até que o Senhor venha ou até que o Senhor os chame para estarem contigo. Ó Deus Todo-Poderoso, é o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Vocês podem assentar-se. Eu quero convidar todas as pessoas que estão nos assistindo via internet para virem participar conosco das nossas reuniões aqui na Cidade Nova, em Manaus. Nós estamos localizados aqui na cidade de Manaus, no bairro Cidade Nova 2, no núcleo 4, a rua é a rua 58, a quadra é a 185 e a casa é a de número 14. Todo domingo, às 18h30, nós estamos aqui cultuando, adorando e engrandecendo ao Senhor Jesus, e todos são bem-vindos. Venham participar conosco das nossas reuniões, das nossas concentrações. E agora, depois do louvor, depois da mensagem, depois da oração, nós vamos louvar a Deus com as nossas ofertas, com a nossa contribuição. Quer dizer para você que contribuir, dar ofertas, dar dízimos, é uma forma de você adorar a Deus, de você adorar a Deus, de você ser grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida. E é uma demonstração de fé também, porque quando você dá o dízimo, há a promessa de que Deus vai te abençoar. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então a promessa é que se eu der o dízimo, Deus me abençoa. Quero inclusive dizer para vocês que o primeiro homem a dar o dízimo foi Abraão, justamente porque ele foi o pai da fé. Quer dizer, quando ninguém fazia isso, quando ninguém pedia isso, quando ninguém mandava que se fizesse isso, ele deu o dízimo. A Bíblia diz que ele entregou o dízimo de tudo, pela fé, antes da lei. Abraão viveu antes da lei. Ele viveu num tempo de graça. E pela fé, porque ele cria no poder de Deus, ele deu o dízimo. E como eu disse para vocês, ele foi um dos homens mais abençoados dessa terra. Porque Deus o abençoa. Porque Deus é verdadeiro. Porque a palavra de Deus é verdade, ela se cumpre. Então, quando nós agimos assim, cumprindo a palavra, dando as nossas ofertas, dando o nosso dízimo, Deus nos abençoa e prospera a nossa vida. Então, seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. A Cibele está aqui com os envelopes. Se você precisa do envelope, pegue um envelope aí, para você, então, trazer a sua oferta, a sua contribuição para a casa, para a obra do Senhor. E eu quero falar também às pessoas que estão nos assistindo pela internet, que vocês podem também nos ajudar
investindo aqui nesta obra, nesse ministério, enviando as suas ofertas, os seus dízimos, né, pela nossa conta corrente, que a gente vai publicar aí para você poder anotar e fazer o seu depósito. Nós estamos implantando este ministério aqui na Cidade Nova, em Manaus. Nós vamos construir aqui um auditório onde a gente vai cultuar a Deus, e nós precisamos da sua ajuda, da sua contribuição, da sua oferta. Aqueles que se sentirem tocados, nos ajudem. Deus vai abençoar vocês. Amém? Amém. Levante aí na sua mão agora a sua oferta, a sua contribuição, o dízimo que é do Senhor. Eu vou orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, te apresento nesta hora, Pai, todas as pessoas que vão contribuir com a tua obra. Peço, Deus, que o Senhor olhe para as mãos que se estendem para dar, e tudo que estas pessoas estão trazendo nessa noite para a tua obra, que o Senhor lhes devolva multiplicadamente. Não deixa, Deus, faltar o pão, o alimento de cada dia, mas dá a bênção da prosperidade para este povo. Deus, em nome de Jesus, abençoa estas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos contribuir com amor para a casa, para a obra do Senhor. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Te agradeço, Deus, agradeço ao Senhor pela tua vida, pela tua provisão, que Deus te proveu. Vamos agradecer ao nosso Deus cantando. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, cante, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos em pé. Salve sua glória. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, porque me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não desisto. Eu sou teu, eu sou teu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e me serviu. Comigo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. Filho levantar das minhas mãos, é pra dizer que pertence o Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e serviu. Comigo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o
teremos oração, né? Estamos orando a partir das 20 horas. Se você que deseja orar conosco, né, bem-vindo em nome de Jesus. E domingo, esse horário, né, 6h30, 6h40. Glória a Deus. E evangelize, fale de Jesus para outra pessoa durante a tua semana. Não fique só para você com Jesus. Fale de Jesus para outra pessoa. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. E se você está doente nesse momento, coloque a mão sobre o lugar da enfermidade. Se não pode, coloque no seu coração a sua mão. Vou estar orando por você e em seguida estaremos encerrando em nome de Jesus. Fecha teus olhos agora. Apresenta a Deus esse problema que está aí te incomodando. E vai ter que sair agora em nome de Jesus Cristo. Porque nesse nome há poder, aleluia. Grande Deus e eterno Pai. Te apresento, Senhor, essas pessoas que estão enfermas. Que o Senhor esteja, Deus, nesse momento, tocando nessas vidas. E que esse mal saia agora em nome de Jesus Cristo. E que esse mal não resista ao poder de Jesus. Nós te mandamos embora, enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus. E receba agora a cura, a libertação, em nome de Jesus Cristo. Deus, é agora que nós estamos indo para casa, estamos encerrando. Que o Senhor esteja levando, Deus, cada um ao seu lar, amparado, seguro, livrando de todo mal, Senhor. E dá a noite de sono abençoado. Coloca teus anjos ao redor, Deus, da casa dos teus filhos. E que amanhã, Deus, tenhamos uma segunda-feira de bênção, de vitórias. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, te agradeço. Amém e amém. Está encerrado, irmãos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. A gente vai sair, com o irmão.